Saber Direito desta semana, José Antônio Gomes Inácio Júnior apresenta o curso Município e Constituição. O professor traz as competências dos municípios e aborda temas como tributação, orçamento e controle, julgamento de contas e impeachment. A aula 2 já começou. Olá, seja muito bem-vindo à TV Justiça, ao nosso programa Saber Direito. Meu nome é José Antônio Gomes Inácio Júnior, professor Inácio Júnior, sou advogado há 35 anos, professor de Direito há mais de 25 anos. Em nossa atividade do dia a dia, nosso escritório atua de forma prioritária no direito público, direito administrativo, direito tributário, direito eleitoral. Então, a nossa área de atuação, tanto na docência quanto na advocacia, gravita em torno do direito público. E, especificamente, o nosso curso, que começou na aula passada, se refere ao direito municipal, ou seja, ao município, olhar do município pela Constituição Federal. Então, esse é o nosso foco de trabalho. Para você que quiser mandar alguma pergunta, algum questionamento, eu vou falar meu e-mail em nossa página no Instagram. Fique à vontade, pode perguntar, pode tirar suas dúvidas. Dentro do possível, nós responderemos a todas as questões. O nosso e-mail é gomesignacio.adv.br gomesignacio.adv.br. A nossa página no Instagram é gomesignacio.advocacia, gomesignacio.advocacia. E lembrando você, se você quiser ter na palma da sua mão a TV Justiça, não só o programa Saber Direito, mas toda a grade da TV Justiça, baixe o aplicativo TV Justiça Mais. Acesse aí a sua Play Store, baixe o aplicativo no seu celular, no seu computador, no seu tablet e acompanhe toda a programação da TV Justiça na palma da sua mão. O nosso curso é um curso sobre direito municipal, ou seja, o município na Constituição. É composto de 5 aulas. Nós tivemos a nossa primeira aula, que tratou do aspecto histórico do município, desde lá da Roma Antiga, depois passando por Portugal, depois vindo para o Brasil esse modelo do município, a história do município na evolução constitucional brasileira, desde a Constituição Imperial e depois as Constituições Republicanas, até chegarmos na Constituição de 1988. Falamos também das competências administrativas, das competências legislativas, dos agentes políticos, do status da lei orgânica no ordenamento local. Só recapitulando rapidamente, a lei orgânica do município não é Constituição, é uma lei que ela integra o ápice do ordenamento local, mas não é Constituição. Falamos do controle, do sistema de controle interno e controle externo da administração pública municipal. Hoje nós vamos trabalhar os 3 impostos de competência do município, o ITBI, o ISSQN e o IPTU. São 3 impostos extremamente importantes e especificamente com relação ao ITBI, para quem vai advogar na área do direito tributário ou já trabalha na área do direito tributário e quer abordar o planejamento tributário, as imunidades específicas do ITBI são muito importantes nesse viés de planejamento, Então nós vamos abordar a hipótese de imunidade, quando elas podem ocorrer, quando que não pode ocorrer. Na próxima aula, nós vamos tratar das leis orçamentárias. São 3 leis orçamentárias que regulam o orçamento municipal. O PPA, que é o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, e a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual. Nós vamos trabalhar como essas leis são editadas, como que elas são elaboradas, a sua execução e, posteriormente, até a prestação de contas do chefe do Poder Executivo com relação à execução orçamentária. Na quarta aula, nós iremos trabalhar a questão do julgamento dessas contas do chefe do Poder Executivo. Ou seja, quem que faz o julgamento? Nós, já adiantando, dando um spoiler, quem faz esse julgamento é o Poder Legislativo Municipal, é a Câmara Municipal que emite o julgamento final. O Tribunal de Contas, ele emite um parecer prévio, ou um parecer
técnico a respeito da execução orçamentária. E esse parecer técnico vem posteriormente para o Legislativo para ser julgado. E nós vamos analisar na nossa quarta aula como que acontece todo esse julgamento, todo esse trâmite processual. E na nossa última aula, nós vamos trabalhar um tema muito interessante, particularmente é um tema que me toca muito, porque durante os nossos 35 anos de advocacia, atuei em inúmeros processos dessa natureza, que se refere ao processo de cassação dos prefeitos e dos vereadores, ou popularmente chamado de impeachment municipal. Então nós vamos ver se o município pode legislar a respeito disso, se não pode legislar, por que não pode legislar, né? Nós vamos falar da norma que regula hoje essa matéria, que é o Decreto-Lei 201/67. Nós vamos analisar, enfim, todos os contornos processuais, todos os contornos materiais com relação ao processo de cassação dos prefeitos e dos vereadores, né? Então é uma aula muito interessante, nós vamos trazer e abordar também algumas situações práticas, a interpretação da atual jurisprudência, principalmente do Supremo Tribunal Federal, com relação a essas situações, a essas hipóteses, tanto de cassação quanto com relação ao rito, que é muito turbulento. É um rito processual que não garante segurança jurídica nem para quem está acusando e também para quem não é acusado. Mas isso só na quinta aula. Hoje nós vamos trabalhar aqui a questão inerente aos 3 impostos de competência municipal. Muito bem. O artigo 156 da Constituição Federal vai trazer os 3 impostos de competência municipal. E já adiantando um pouquinho um tema, inclusive já foi abordado na aula passada, em passant, a questão da obrigação ou não dos municípios instituírem os seus impostos. Essa questão, no começo, logo após a Constituição de 88, surgiu essa dúvida. O município ele é obrigado a exercitar todas as suas competências tributárias? Não é obrigado? É uma faculdade? É uma obrigação? Essa questão foi até o ano 2000. Em 2000 foi editada a Lei Complementar 101/00, ou popularmente a Lei de Responsabilidade Fiscal. E ela praticamente acabou com essa discussão. O município ele é obrigado a exercitar a sua competência plena do ponto de vista tributário. Então o município não pode deixar de criar, por exemplo, o IPTU, ou deixar de cobrar o ISS, e assim por diante, as suas taxas, né? Ele tem a obrigação constitucional de efetivar todas as suas competências e o prefeito tem a obrigação de tomar medidas para que elas sejam arrecadadas e aplicadas da melhor maneira possível. O inciso 1º do artigo 156 vai trazer o IPTU, a possibilidade do município dele exercitar sua competência tributária, criando uma relação jurídica obrigacional de cunho tributário. Nós temos as questões, as relações jurídicas obrigacionais do ponto de vista contratual, aquelas que são celebradas ou assumidas mediante contrato, e temos aquelas relações obrigacionais que derivam de lei. Então aqui é o caso da obrigação que vai derivar de lei, né? O município pode criar o IPTU, instituindo a sua norma local, aonde aqueles que forem proprietários de bens imóveis num determinado dia, especificamente para coincidir com o ano civil, normalmente é dia 1º de janeiro. Aqueles que forem proprietários de imóveis no dia 1º de janeiro se tornam devedores do município, ou seja, passam a ter a obrigação de pagar o seu tributo. Então é uma relação jurídica obrigacional, legal, derivada de lei, né? Então o cidadão ele não adere a essa obrigação como numa relação contratual. Aqui é em razão de lei e por força de lei. O primeiro imposto, que é o IPTU, é o Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana. Então, o artigo 156.1, ele é regulamentado, e é importante que a gente faça essa ressalva, ele é regulamentado, todo o ordenamento, todas as competências constitucionais, elas são regulamentadas por uma lei complementar. Essa lei complementar é o Código Tributário Nacional. E ele é uma norma complementar, embora seja uma lei ordinária. Se você olhar lá no início do Código Tributário Nacional, você vai ver que é uma lei ordinária. Mas é uma lei editada antes da Constituição de 1988. E aí, o Supremo Tribunal Federal analisou o fenômeno da recepção ou da compatibilidade e entendeu que o Código Tributário Nacional era compatível com a atual Constituição.
Então, deu a ele o status de lei complementar. Cuidado, você que está fazendo concurso aí, fique muito atento a essa questão, pode ter alguma pegadinha em alguma pergunta, né, que você possa se deparar aí nos concursos da vida. Ela é uma lei originariamente ordinária, porém tem status de lei complementar. E por que tem status de lei complementar o Código Tributário Nacional? Por exigência do artigo 146 da Constituição. O artigo 146, inciso 3º da Constituição, ele vai exigir uma lei complementar que fixe normas gerais em termos de direito tributário, né? Então, o Código Tributário Nacional é uma lei complementar, tem status de lei complementar, que fixa normas gerais em termos de direito tributário. Cabe depois a cada ente federado, município, estado, União e DF, legislar especificamente com relação à sua tributação. Mas as normas gerais, elas são todas disciplinadas pelo Código Tributário Nacional para haver compatibilidade com o artigo 1463 da Constituição Federal. Dentro dessa dinâmica, ou seja, nós temos a Constituição, depois nós temos o Código Tributário Nacional, que vai refinar, né? Vai regulamentar a competência constitucional, depois nós vamos ter as leis de cada ente federado. O artigo 32 do CTN, ele vai regulamentar o IPTU. Ele vai nos trazer a maneira com que o município vai poder instituir, a maneira com que ele vai poder cobrar e sobre quais relações jurídicas ele vai poder cobrar. Isso é muito importante. E nos diz o artigo 32 do Código Tributário Nacional. O imposto de competência dos municípios sobre a propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador, ou seja, o fato que origina a obrigação. É o fato que vai trazer a obrigação para o contribuinte. A propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou a seção física localizado na zona urbana do município. Então, nós temos aqui um pequeno detalhe que nós temos que nos atentar, né? Então, para efeitos tributários, para efeitos de incidência do IPTU, o termo propriedade, ele é um pouco mais elástico. Eu não posso interpretar a propriedade simplesmente pela sua definição lá no Código Civil, que é a faculdade de usar, gozar e dispor de qualquer bem imóvel. Para efeito de incidência tributária, nós vamos ter mais duas situações além da propriedade. Nós vamos ter o domínio útil, que é um direito real conferido a uma pessoa para usar, gozar e dispor do bem sem ele ser o proprietário. Como o caso, o exemplo da enfiteuse, de domínio útil. E a posse. Agora, essa posse, é importante que a gente tenha muito cuidado para analisar, embora o Código Tributário Nacional nos fale que a posse do bem, né, a qualquer título, nós vamos ver que o CTN vai fazer essa menção, essa posse não é uma posse qualquer, ou seja, a posse que vai atrair a incidência do IPTU não é uma posse qualquer. Essa posse é uma posse que vai trazer, em hipótese, a condição de proprietário futuro do imóvel. Ou seja, a posse que vai atrair a incidência é a posse com ânimos usucapiendo. É aquela posse onde o seu possuidor pode, em tese, adquirir a propriedade efetivamente por uso capião, pelo Instituto do Uso Capião. E as outras posses? As outras posses são consideradas posses viciadas. E o que seria posse viciada? É aquela posse que tem um contrato que a está regulamentando. Um contrato por prazo certo. Então, por exemplo, contrato de locação. O locatário, ele nunca vai adquirir a propriedade por uso capião. Por quê? Porque a posse, ela está viciada por um contrato. O comodatário também nunca vai adquirir a propriedade por uso capião. O arrendatário, da mesma forma. E assim por diante. Então, as posses viciadas por contrato, onde elas vão ter prazo determinado para devolução do imóvel, essa posse não atrai a incidência tributária para o possuidor. Então, o locatário, o comodatário, o arrendatário não serão contribuintes do IPTU. Quem que é o contribuinte do IPTU? O proprietário. O proprietário que alugou, o proprietário que arrendou e assim por diante. Então, é muito importante que a gente tenha em mente essa distinção da posse para efeitos tributários. A mesma regra vai se aplicar a um tributo de competência federal, que é o ITR. Essa posse
Volto a dizer, ela tem que ser uma posse com animus uso capiendo. A pessoa tem que ter a expectativa de um dia adquirir a propriedade. Nessa esteira, nós podemos dizer tranquilamente que pode ser objeto de incidência do IPTU, ou seja, vai ser sujeito passivo do IPTU quem? O proprietário, segundo a legislação civil, né? Aquele que tem a propriedade, o possuidor com animus uso capiendo e o detentor do domínio útil. Então, nessas três situações, vai haver a incidência do IPTU e esses três agentes serão sujeitos passivos do direito tributário com relação à incidência do imposto. Muito bem, mas será que só basta ser a zona urbana do município? Só falando sobre a zona urbana, é importante que a gente deixe bem claro também que compete exclusivamente ao município definir o que é zona urbana. E por que é importante isso? Porque na mesma área territorial, o município vai ter a sua zona urbana e a sua zona rural. Na área urbana, ele vai poder tributar o Imposto sobre a Propriedade do Bem Imóvel, ou IPTU. Na área rural, já foge da sua competência. Quem vai poder cobrar o Imposto sobre a Propriedade de Áreas Rurais? A União, através do ITR, Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural. Então, quem vai definir a área que é urbana para a área que não é urbana ou área rural é lei municipal. Tem uma lei municipal delimitando a área urbana no município X. Pode a União editar uma lei e modificar essa lei municipal? Não. Por que não? Porque ofende o artigo 32 do CTN, nós teríamos aí um fenômeno da ilegalidade, e mais, ofende também, por via reflexa, o artigo 1463 da Constituição, que o CTN ele regulamenta ou ele fixa normas gerais em termos de direito tributário. O CTN está regulamentando lá, exercitando a competência do artigo 146, fixando normas gerais. Então, se eu tivesse uma lei federal interferindo nessa questão de zona urbana ou não no município, nós teríamos uma lei ilegal, ofendendo o CDN, e inconstitucional, por via reflexa, por ofender o artigo 146 da Constituição Federal. Mas será que é só definir a lei orgânica, a zona urbana, que todos aqueles imóveis ali fixados, eles serão tributados pelo IPTU? Não. O Código Tributário Nacional, no parágrafo 1º, vai trazer 5 condições, que dessas 5, pelo menos 2 têm que estar presentes para poder tributar o IPTU. Ou seja, não basta a área ser urbana. É importante que tenham pelo menos 2 benfeitorias. Quais são elas? Primeira, meio-fio ou calçamento com canalização de águas pluviais. 2, abastecimento de água. 3, sistemas de esgotos sanitários. 4, rede de iluminação pública com ou sem posteamento. E 5, escola primária ou posto de saúde, a uma distância máxima de 3 quilômetros do imóvel considerado. Então, desses 5 incisos, tem que ter pelo menos 2. Se não tiver, não pode tributar. Embora a área seja urbana, o município não vai poder tributar porque não tem as benfeitorias necessárias. Estou só recapitulando. Nós temos, com relação ao IPTU, 3 hipóteses de incidência. Com relação à propriedade, com relação ao detentor do domínio útil e com relação ao possuidor com animus uso capiendo, a posse uso capienda. Posse viciada não vai atrair a incidência. Além desses 3, é necessário que na área que vai ser tributada exista pelo menos 2 das 5 condições do parágrafo 1º do artigo 32. Essas são as condições objetivas para que o município possa tributar o IPTU. Muito bem, essa é a descrição dos fatos geradores ou das hipóteses de incidência, né, como se diz academicamente no campo teórico. O artigo 33 do Código Tributário Nacional, ele vai trazer a definição da base de cálculo, ou seja, a riqueza alvejada. Toda vez que eu trato de tributo ou de tributação, o ente público ele tem um alvo. Esse alvo é uma riqueza qualquer. Se naquela relação jurídica, naquela situação jurídica, eu não tenho uma riqueza, eu não tenho tributação. A situação é totalmente atípica.
Ela não tem a riqueza para ser alvejada. Pode até ter a descrição fática do verbo, da situação fática, mas não tem a riqueza, consequentemente a situação ela é atípica. Para efeito do IPTU, o artigo 33 vai trazer a definição de base de cálculo, que é o valor venal do imóvel. E como que é fixado esse valor venal? Sempre por lei, né? Nós temos, dentro da administração pública, um princípio fundamental, que é o inverso do princípio do artigo 5º2 da Constituição. No 5º2, eu como pessoa física, posso fazer ou deixar de fazer algo, sou obrigado a fazer algo ou não, de acordo com, desde que não haja restrição à legislação. No direito público, é o contrário. O administrador ele só pode realizar aquilo que a lei permite. O administrador público ele não pode comprar uma caneta se ele não tiver autorização legal. Tudo que a administração pública realiza tem que ter uma lei respaldando, tem que ter uma lei autorizando, né? Então, o que fala aqui o 33? Que a base de cálculo é o valor venal. Quem que fixa? O município. Através do quê? Qual instrumento? A lei. Ele tem que editar uma lei estipulando o valor do metro quadrado para se quantificar o valor desses imóveis. E aí, a cada metro quadrado, né, vai ter um valor X, e aí, em cima desse X, ou seja, o número de metros quadrados, vai ter uma alíquota, que a alíquota é o quê? A alíquota é um pedacinho da riqueza, né? O alvo é a riqueza. E a Fazenda Pública, através da alíquota, ela vai tirar uma lasquinha, pegar um pedacinho dessa nossa riqueza. Ou pelo menos deveria ser um pedacinho, né? Algumas vezes aí nós temos que tirar um pedaço até grande demais, né? Mas é fixado por lei. Uma questão muito tormentosa no dia a dia, e isso acontece de maneira quase que cotidiana no nosso dia a dia forense, no nosso dia a dia como advogados. Se refere à questão da atualização monetária, ou seja, como que essa base de cálculo pode ser atualizada? Ela pode ser por lei, ela tem que ser por lei, pode ser por ato infralegal. Então vamos lá, tem muita celeuma nessa questão. Como nós temos o princípio da legalidade estrita dentro da administração pública, ou seja, tudo que o administrador fizer, ele vai ter que fazer sempre através de lei, né? Em cada ato que ele vai praticar, ele tem que ter uma autorização em lei para isso. Consequentemente, a atualização monetária não é fugir à regra. Ela também tem que ter uma autorização legal. E por quê? Porque a atualização monetária é recomposição do poder de compra, não é ganho real. Vamos lá, vamos deixar bem claro isso. Nós estamos falando aqui de atualização do poder de compra. Então, o município, ele pode simplesmente atualizar por ato infralegal a base de cálculo sem que exija lei em sentido formal, até porque não está dando ganho real, simplesmente está mantendo o poder aquisitivo, o valor agregado desses imóveis. Ele pode fazer por decreto. Agora, ele pode fazer por decreto, mas vai depender de uma lei anterior. E essa lei anterior vai ter que disciplinar o quê? O índice. Porque se eu sou o prefeito, eu vou editar um decreto atualizando a base de cálculo do meu município, dos imóveis do meu município. Qual índice eu vou utilizar? Eu tenho inúmeros índices, tenho para todo gosto, né? Tem uns que têm uma rentabilidade ou uma atualização maior, um percentual maior, outras menor, assim por diante. Então não pode, o prefeito ele não pode ter essa discricionariedade de escolher o índice que melhor lhe seja favorável. Então vai ter que ter uma lei anterior. Olha, todo ano o prefeito pode atualizar a base de cálculo do IPTU, aplicando o índice tal. Pronto, está atualizado, está eleito o índice através de lei. A partir disso, todo ano o prefeito pode atualizar a base de cálculo por decreto, aplicando esse índice que foi eleito por uma lei específica. Então vamos deixar bem claro, para que não cause confusão, porque isso gera mesmo confusão. Já no nosso dia a dia como advogados, já nos deparamos com essa situação inúmeras vezes, né? É possível atualizar monetariamente por lei? Claro, porque é mera recomposição do poder de compra. O que precisa é uma lei anterior elegendo o índice. Então nós vamos ter que ter um índice eleito por lei para que o prefeito possa posteriormente fazer a atualização ano a ano da base de cálculo de todos os imóveis do seu município.
Muito bem, com relação ao contribuinte do IPTU, quem seria um contribuinte? Né? O artigo 34 do Código Tributário Nacional vai nos trazer a figura do contribuinte, que é quem é? O proprietário, aquele eleito pela legislação civil, aquele que tem a capacidade de usar, gozar e dispor, né, do imóvel, que está registrado perante o cartório de registro de imóveis, lá sua titularidade, o detentor do domínio útil ou o possuidor. Volto a frisar. Qual possuidor? Qualquer posse? Não. Aquele que tem a posse com ânimos usucapiendo. Então nós temos 3 contribuintes: proprietário, detentor do domínio útil ou o possuidor com ânimos usucapiendo. Ok? Fato gerador, né, ou hipótese de incidência, descritas, base de cálculo e contribuinte. Agora, o texto constitucional vai trazer a possibilidade do IPTU ser progressivo. Nós vamos ter 3 hipóteses de progressividade. E o que é a progressividade? É o escalonamento das alíquotas, ou seja, o aumento das alíquotas em razão de determinadas condições estabelecidas pela Constituição. Ela que vai dar os parâmetros desse escalonamento. Em razão dessa possibilidade da progressividade do IPTU, muitos autores entendem que ele, a partir dessa possibilidade, ele adquire a característica de um tributo extrafiscal. E o que é um tributo extrafiscal? É aquele que, embora arrecade, ele tem uma outra finalidade social, econômica, financeira e assim por diante. Nós temos 2 gêneros de tributos no ordenamento constitucional. Os tributos fiscais, aqueles que têm exclusivamente a finalidade de arrecadar, não tem outra finalidade senão a arrecadação, e temos os tributos extrafiscais, que são aqueles que, embora arrecadem, eles têm uma outra finalidade social. Vou dar um exemplo bem evidente, é o exemplo do imposto de importação. É um tributo eminentemente extrafiscal. Por quê? Como o Estado, a União, ela tem a prerrogativa de mudar suas alíquotas de maneira instantânea, né? Ele pode fazer isso, pode excepcionar lá o princípio da anterioridade e da anterioridade mitigada, o imposto de importação. Ele tem essa facilidade para controlar o mercado interno. Então vamos admitir uma seguinte hipótese: o setor calçadista do Brasil está em crise. Muito desemprego, a indústria nacional não está conseguindo competir com a indústria estrangeira de calçados. E aí o que o governo federal pode fazer? Ele pode aumentar a alíquota do imposto de importação para que o produto estrangeiro chegue aqui a um preço superior ao preço praticado pelo mercado. Ele está fazendo o que com isso? Ele está incentivando o mercado nacional a produzir. Está aumentando o custo do estrangeiro para que o nacional seja prestigiado. Isso acontece no mundo todo, são as chamadas barreiras comerciais. Ou seja, os Estados Unidos faz isso, a Europa faz isso, todos os países, e o Brasil também faz isso. Dependendo da necessidade interna, ele vai aumentar ou diminuir suas alíquotas. Estou dando o exemplo do imposto de importação, mas existem outros, o próprio imposto de exportação também é extrafiscal. Nós temos outros tributos que têm essa característica. Aqueles que eminentemente só arrecadam são considerados tributos fiscais. Muito bem, e o IPTU, ele com essa possibilidade de ser progressivo, ele adquire essa condição de tributo extrafiscal. E o texto constitucional vai trazer 3 hipóteses de progressividade. A progressividade do artigo 182 da Constituição, que trata da função social da propriedade. Ou seja, um município que tem o seu plano diretor, os imóveis têm que atender às disposições desse plano diretor. Se o proprietário não atende a essa disposição, ele vai ter as alíquotas majoradas como forma de desincentivá-lo à subutilização ou à não utilização do imóvel. Depois, nós temos a progressividade em razão do valor do imóvel. Ou seja, o texto constitucional permite que as alíquotas sejam aumentadas em razão do valor do imóvel. Imóveis mais caros, alíquota maior; imóveis mais baratos, alíquota menor. E depois, a terceira forma de progressividade tem relação com a localização e o uso do imóvel. Então, aquele imóvel que está numa região
que tem o preço do metro quadrado mais caro do que outro, ele pode ter suas alíquotas também majoradas. Então, o texto constitucional permite ao município criar 3 hipóteses de progressividade. Agora, elas são automáticas? Não. É necessário que o município as implante através de lei. É importante se tenha uma lei municipal disciplinando as 3 progressividades, criando critérios e assim por diante, para que a situação toda fique muito bem regulamentada, para que o contribuinte tenha clareza com relação a essa tributação ou a essa hipótese de progressividade, porque a progressividade ela visa atender outros fins que não a arrecadação. Então é muito importante a transparência, que o administrado ou o contribuinte saiba exatamente como e quando ele será tributado e se seu tributo vai ter ou não a progressividade. Muito bem, agora nós iremos abordar o segundo imposto de competência municipal, que é um imposto que permite muita elasticidade quanto ao planejamento tributário. E o que é o planejamento tributário? É a redução da carga tributária dentro da legislação. Ou seja, o contribuinte ele pode utilizar certos expedientes permitidos na legislação para reduzir a sua carga tributária, né? E aqui nós vamos ver que o ITBI ele vai ter aí algumas imunidades específicas dele que permitem, ou que irão permitir até trabalhar aí com um planejamento tributário. Mas o imposto ele está previsto no inciso 2 do artigo 156 da Constituição Federal e nos diz o seguinte: o imposto sobre a transmissão inter vivos a qualquer título por ato oneroso de bens imóveis, por natureza ou acessão física e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos à sua aquisição. Muito bem, o imposto ele vai incidir sobre a transferência da propriedade de bens imóveis. E aqui eu vou tocar num assunto que eu me deparo frequentemente no meu dia a dia como advogado. É uma coisa que parece que há uma resistência do legislador municipal em corrigir, em ajustar o seu ordenamento ou os códigos tributários municipais, né? Os municípios, em regra, têm seu código tributário municipal e temos uma situação equivocada que eu raramente vejo corrigida. Então, o imposto, qual que é o fato gerador do ITBI? Nós estamos tratando do imposto sobre a transmissão de bens imóveis. E pelo Código Civil, pela legislação civil, quando que vai ocorrer a transferência da propriedade de um bem imóvel? Com o seu registro competente perante o cartório de registro de imóveis. A lavratura da escritura ou a celebração de um contrato que possa ser eventualmente registrado, possa servir de translado da propriedade. Já efetua a transferência dessa propriedade? Não. A escritura não transfere a propriedade. A escritura pública, ela é o instrumento, ela é a ferramenta pela qual a propriedade vai ser transferida. Mas não é a transferência em si. Ela não ocorre no cartório de notas. Quando o contribuinte vai no cartório de notas e celebra a escritura, ele não transferiu a propriedade. Ele vai ter que levar essa escritura a registro perante o CRI, Cartório de Registro de Imóveis. E o que acontece? Onde está o grande equívoco? A grande maioria das leis municipais, elas determinam a incidência do ITBI no momento da lavratura da escritura. Você pode olhar aí, você que está nos assistindo na sua cidade, é muito provável que a sua legislação exige o recolhimento do ITBI no momento da escritura. Como a grande maioria das pessoas que estão comprando e vendendo já vão levar essa escritura a registro, as pessoas acabam não criando problemas com essa situação. Já recolhe o ITBI no momento da lavratura da escritura e já leva essa escritura para registro perante o CRI. Isso é o que acontece na maioria dos casos. Mas nós temos situações onde as partes pactuam alguma cláusula resolutiva da transferência dessa propriedade. Ou seja, faz-se um termo, um contrato, onde será lavrada a escritura, mas essa escritura somente será levada a registro mediante uma determinada cláusula resolutiva. Olha só o problema.
né? Então as partes pactuam que a escritura só será levada a termo depois de ocorrer outro determinado fato. Pode ser qualquer fato da vida civil de todos nós. Isso é comum até acontecer também. E aí? O cidadão ou as pessoas aí envolvidas vão recolher o ITBI na hora da escritura, mas não vão levar a registro. Aliás, eles nem sabem se vão levar a registro, porque se a cláusula resolutiva não se concretizar, não haverá o registro, não efetuará a transferência da propriedade daquele imóvel. E daí? Né? Então, essas leis municipais, elas são inconstitucionais, na minha opinião. Elas devem ser alteradas para fixar o critério temporal da incidência tributária lá no momento do registro do imóvel, não no momento da lavratura da escritura. Eu já tive casos, no plural, mais de um, no nosso escritório, onde existia essa cláusula resolutiva. As partes iam celebrar um determinado negócio jurídico, fizeram, inclusive parte desse negócio jurídico era a transferência do imóvel, foi feita a escritura e havia a cláusula resolutiva. E daí? Mas era um imóvel até num grande valor agregado, o valor do ITBI era um valor alto. Eles não quiseram recolher. O que nós tivemos que fazer? Judicializar a questão. Lógico que o oficial do cartório de notas, a atuação dele, ele não tem discricionariedade para interpretar a lei. Não cabe a ele fazer isso. Olha, a lei exige que eu recolha aqui. Se você não recolher, eu não vou poder lavrar a escritura. Tá certo, é o trabalho dele, é o ofício dele. Aí ele me dá a negativa e eu vou judicializar. Foi o que nós fizemos, mais de uma vez. Judicializamos e conseguimos uma liminar para se celebrar a escritura sem o recolhimento do ITBI. Justamente nesse contexto, nesse raciocínio, que o recolhimento só irá acontecer eventualmente caso a escritura seja levada a registro. Então, essas leis municipais, elas têm esse equívoco, é algo muito antigo, não é de hoje, não, isso já vem há muito tempo, né? Talvez na Constituição anterior havia uma disposição que permitisse isso, mas nós estamos no século XXI, a nossa Constituição é de 88, né? Estava na hora já do legislador municipal começar a rever essa e outras questões aí gritantes, né, de ofensa à Constituição Federal. Mas vamos dar seguimento com relação ao ITBI. Esse imposto, ele tem, além das imunidades genéricas previstas no artigo 150 da Constituição, a imunidade recíproca entre os entes federados, a imunidade dos templos, de qualquer culto, as imunidades das entidades assistenciais, de livros e assim por diante. Além dessas imunidades genéricas, e por que imunidades genéricas? Porque elas se aplicam a todos os impostos. Impostos, hein? Você que está estudando aí para concurso, as imunidades do 150 se aplicam aos impostos. As demais espécies tributárias, não. Contribuição de melhoria, não. Taxas, também não. E assim por diante. As imunidades do 150 se referem exclusivamente aos impostos. E além dessas imunidades genéricas, o ITBI ele vai ter algumas imunidades específicas dele. É onde eu falo que é possível se trabalhar aí um planejamento tributário. E está lá no parágrafo 2º, inciso 1º do artigo 156 da Constituição, aonde ele nos diz que o ITBI não incide, ou seja, nós estamos tratando da imunidade, sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio da pessoa jurídica em realização de capital. E o que é realização de capital? É aquela integralização do capital social de uma pessoa jurídica através de imóveis, no nosso caso. Então vamos admitir o seguinte, o A e o B resolvem montar uma pessoa jurídica. O A vai entrar com 100 mil reais. O B, ao invés de ele entrar com 100 mil reais em dinheiro, ele integraliza um imóvel. Olha, tem um imóvel que vai ser usado na empresa, então no valor de 100 mil eu integro esse imóvel. E aí passa-se a ter um capital social de 200, 100 em dinheiro e 100 representando o imóvel do B. Essa transferência da propriedade do imóvel do B para a pessoa jurídica, essa transmissão pode estar acobertada aí pela imunidade. Por que pode? Porque tem uma condição que nós vamos ver daqui a pouquinho aí para que isso se efetive. Mas, em tese, a realização de capital ela pode atrair a imunidade. Ou seja,
pode se dispensar o recolhimento do ITBI. Depois nós vamos ter a outra condição, outra situação onde existe essa imunidade específica, que é a fusão. Como que nós temos a fusão? Ou quando nós temos a fusão? Nós temos a empresa jurídica A e a empresa jurídica B. As duas se fundem, né, e cria-se a pessoa jurídica C. Então, os imóveis que vieram do A, vieram do B, passaram para C. Essa transferência toda de titularidade, essa troca de titularidade, também está acobertada pela imunidade. A terceira, a incorporação. Eu tenho a pessoa jurídica A, tenho a pessoa jurídica B. A pessoa jurídica A absorve a pessoa jurídica B. E todo o patrimônio da pessoa jurídica B vem para a pessoa jurídica A. Ou seja, todo o seu patrimônio migra para a pessoa jurídica A. E nesse processo de incorporação também existe a imunidade. O próximo é a cisão. A cisão é a situação onde a empresa se divide. Então tem a pessoa jurídica A, ela se divide na B e na C e a A deixou de existir. O patrimônio da A, que migrou para B e para C, e também estaria acobertado pela imunidade. E por fim, nós vamos ter a extinção da pessoa jurídica, que é o fenômeno inverso da realização de capital. Se lá no início, né, na realização de capital, eu tenho a vinda do patrimônio da pessoa física para a pessoa jurídica, agora é o contrário. Então a pessoa jurídica A, ela se dissolve, ela deixa de existir. Aí o que acontece com o seu patrimônio? Volta para a pessoa física. Então esse processo inverso da realização de capital também estaria imune à incidência do ITBI. Agora, essas são as hipóteses, né, em tese. Mas é possível ou quando é possível a imunidade? O texto constitucional esclarece. Desde que, essa imunidade vai acontecer, desde que a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda, não for, né, a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis, arrendamento ou arrendamento mercantil. Então, para que isso aconteça, ou seja, para que em uma dessas essas cinco situações de imunidade, para que ocorra a imunidade, a atividade preponderante da pessoa jurídica não pode ser compra e venda ou locação ou arrendamento de bens imóveis. Ok? Atividade preponderante. A atividade preponderante seria aquela primeira atividade, quando ele vai cadastrar lá as atividades da empresa? Não necessariamente. A atividade preponderante, ela tem relação com a arrecadação da empresa. E o Código Tributário Nacional, no artigo 37, parágrafo 1º, vai definir o que vem a ser atividade preponderante. É aquela atividade que gerou mais receitas para a empresa. Então, se eu tiver uma empresa que ela tenha 5 atividades, 1, 2, 3, 4, 5, né? E entre essas 5 eu tenho lá a compra e venda de imóveis, em tese, a compra e venda de imóveis excepciona lá a imunidade, ou seja, afasta a imunidade, salvo se ela não for atividade preponderante. Então ele tem lá nas atividades da empresa a compra e venda de gado, por exemplo, que são semoventes. E depois lá na terceira ou na quarta, compra e venda de imóveis. Mas a compra e venda de bovinos, ela que dá a maior renda, que seria a maior renda, mais de 50%, segundo o artigo 37 do Código Tributário Nacional, dá a maior renda para a empresa, essa compra e venda de bovinos, ela é atividade preponderante. Então, o artigo 37 da Constituição vai regulamentar o que é atividade preponderante. É aquela que dá mais de 50% da receita da empresa nos 2 anos anteriores à celebração do negócio jurídico e nos 2 anos subsequentes. Okay? Mas e daí? Você pode perguntar, mas e se a empresa é nova? A empresa acabou de ser criada, ela não vai ter os 2 anos anteriores para se avaliar a sua atividade preponderante. Aí o CTN vai nos dizer que essa avaliação ocorrerá nos 3 subsequentes à realização do negócio jurídico. E quem fará essa fiscalização? O município, né, que é o maior interessado. O imposto é de competência municipal. Então vai caber a ele efetuar a verificação se a atividade preponderante não está maculando a incidência dessa imunidade. Então, o que nós
como que isso acontece no dia a dia? Vai haver uma dessas situações, qualquer uma delas, uma realização do capital, por exemplo. A prefeitura, que é o ente tributante, vai emitir uma certidão de imunidade. E essa prefeitura vai depois fiscalizar. Primeiro ela vai ter que analisar os 2 anos anteriores se a empresa não for recente, qual foi a atividade preponderante. E depois da realização do negócio jurídico, ela vai ter mais 2 anos para fiscalizar também. Né? Cabe ao município acompanhar, porque é a sua receita, ele está dispensando aí o recolhimento de um tributo e muitas vezes um tributo de valor considerável. Então é muito importante que o município fique atento a isso e realmente fiscalize essa questão sobre a atividade preponderante da empresa. Então, com relação ao ITBI, como eu disse, ele pode ser usado, essas imunidades podem ser usadas de maneira muito ampla com relação ao planejamento tributário. Aí cada um vai poder olhar aí de acordo com a sua conveniência, de acordo com as suas necessidades e fazer o planejamento da melhor maneira possível. Mas é um tributo muito utilizado para essa finalidade. O terceiro imposto de competência municipal é o ISSQN, ou, para o inciso terceiro, do 5156, Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza. E nós temos aqui o ITBI, o IPTU, o ITBI e o terceiro imposto é o ISS. E qual que é a incidência, qual que é o alvo? Né? Quando nós falamos de tributação, nós falamos de riqueza, que é o alvo. Qual que é o alvo do ISSQN? É o valor do serviço prestado. Só a realização do serviço vai atrair a incidência? Não. Vamos admitir o cidadão que tem uma loja que conserta bicicletas. Ele é um prestador de serviço que conserta a bicicleta. Ele resolve consertar a bicicleta lá de um menininho que chegou lá e não cobra nada. Vai haver essa prestação do serviço, vai atrair a incidência? Não, porque não tem a riqueza. Ele não cobrou o tributo, não cobrou a prestação do serviço. É importante que na prestação dos serviços ocorra a operação mercantil com a cobrança, né, de um determinado valor que vai ser o alvo da riqueza dessa tributação. Da mesma forma com relação ao ICMS, com relação ao IPI, todos os tributos têm uma riqueza. E no caso do ICMS especificamente, tem que ter não basta a transferência de mercadoria, não basta isso, é necessário que ocorra também uma operação mercantil. Então, o ISSQN, ele vai ter aqui vai regulamentar, o artigo 156 vai dizer que o tributo é regulamentado por uma lei complementar. Qual que é a lei complementar? A lei 116/03, que ela faz o papel do Código Tributário Nacional. Ela regulamenta o ISSQN segundo dicção do artigo 1463 da Constituição Federal. E o texto constitucional ainda retira da incidência da tributação, coisa da Constituição de 88. Isso não existia na anterior. Tira da incidência do município a prestação de serviço de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação, que das três hipóteses, elas serão jogadas lá para o ICMS. Então, recapitulando, a prestação de serviço de transporte intermunicipal, interestadual e de comunicação estão fora da incidência do município, são lá de competência do Estado no ICMS. O S do ICMS se refere à prestação de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação. Muito bem. E o transporte intramunicipal? Vamos pegar como exemplo a cidade de São Paulo, capital. A de São Paulo, nós temos vários bairros, a maior cidade da América Latina. Então, a transportadora vai pegar a mercadoria no bairro A e levar para o bairro B. Esse transportador, ele vai recolher o ICMS ou vai recolher o ISSQN? A pergunta é de resposta imediata. Vai recolher o ISSQN porque ele está no transporte intramunicipal. Ele está transportando dentro do município. Na mesma região, São Paulo, o transportador pega a mercadoria num determinado bairro de São Paulo e leva até a cidade de Santo André, que é uma cidade ao lado da capital paulista. Nesse caso, ele vai recolher o ICMS, porque o transporte é intermunicipal. Passou do município, vai recolher o ICMS. Dentro do município, vai recolher o ISSQN. Você que está prestando concurso, fique muito atento a esse detalhe, a essa particularidade com relação aos serviços.
Muito bem. A Lei 116, que ela regulamenta o ISSQN, ela vai trazer diversas hipóteses de não incidência vai regulamentar, na verdade, a Constituição, né? Com relação à exportação, que nós vamos observar que todos os tributos que tenham eventualmente exportação de alguma forma, eles vão estar aí abarcados pela imunidade. E a Lei 116 vai regulamentar esse imposto de competência municipal, que é o terceiro imposto. Muito bem, e agora nós vamos direto para o nosso quiz. Primeira questão. Compete aos municípios instituir impostos sobre propriedade intelectual, predial e territorial urbana. Letra B. Transmissão inter-vivos a qualquer título por ato oneroso de bens móveis. Letra C. Serviços de qualquer natureza compreendidos no artigo 1552, definidos em lei complementar. E 3. NDA. Qual seria a resposta correta? Resposta correta, NDA. E por que é a NDA? Primeira questão, tem um erro grave. Compete ao município instituir imposto sobre propriedade intelectual, predial e territorial urbana. Intelectual não, né? Propriedade territorial e predial. Letra B. Transmissão inter-vivos a qualquer título por ato oneroso de bens móveis. Também não. Nós estamos tratando aqui de bens imóveis, não de bens móveis. E letra C, serviços de qualquer natureza compreendidos no 1552, definidos em lei complementar? Também não. O artigo 1552 se refere ao ICMS, como nós falamos agora há pouco. Os 3 serviços de competência do Estado que fogem da competência municipal são o transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação. Então, somente o serviço prestado dentro do município de caráter intramunicipal é que vai ser tributado pelo ISSQN, não os outros 2. Resposta correta, NDA. Vamos para a próxima questão. A imunidade do ITBI recai sobre integralização de capital desde que: letra A. Atividade preponderante do adquirente seja a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil. Letra B. A atividade preponderante do adquirente não seja a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil. Letra C. A atividade preponderante do cedente seja a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil. E letra D. A atividade secundária do adquirente seja a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil. Qual será a resposta correta? Letra B. Por que a letra A não é? A atividade preponderante do adquirente seja a compra e venda? Não, é o contrário. A atividade preponderante, aquela atividade que mais gera receita, que vai gerar mais de 50% da receita da pessoa jurídica nos 2 anos anteriores e nos 2 anos posteriores à realização do negócio jurídico, não pode ser a compra e venda de imóveis. A letra C, a atividade preponderante do cedente seja a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil. Também não é atividade preponderante, ela não pode ser essa exceção, tem que ser o contrário. E a letra D, a atividade secundária do adquirente seja a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil. Não existe atividade secundária. A legislação fala em atividade preponderante, ou seja, aquela que mais gera receita, mais de 50% da receita nos 2 anos anteriores e nos 2 posteriores ao negócio jurídico. Nada a ver com atividade secundária. O contribuinte ele pode ter 10 atividades primárias, secundárias e assim por diante. Isso não interessa, não importa para a imunidade. Importa é a arrecadação que ele teve nos 2 anos anteriores e posteriores. Resposta correta é a letra B. A próxima. A imunidade recíproca impede que um município, letra A, cobre contribuição de melhoria dos estados. Letra B, cobre taxas da União. Letra C, cobre IPTU de imóvel de outro país. Letra D, cobre ISSQN das fundações instituídas e mantidas pelo poder público. Qual será a resposta correta? A letra D. E por que as outras estão incorretas? Letra A. A imunidade recíproca impede que o município cobre contribuição de melhoria dos estados? Não.
A imunidade recíproca prevista no artigo 150 impede a cobrança de impostos. Você que está aí prestando concurso, muito cuidado com isso. A imunidade recíproca não abarca as demais espécies tributárias, somente os impostos. Letra B. Cobre taxas da União? Também não, pela mesma razão. A imunidade só se refere aos impostos. Letra C. Cobre IPTU de imóvel de outro país? Não, a imunidade se refere aos entes da nossa federação. Então o município não pode cobrar imposto do Estado, o Estado não pode cobrar imposto da União, a União não pode cobrar imposto do município. Se refere aos impostos entre os entes da nossa federação, não tendo ligação com entidades jurídicas, embora jurídicas, mas referentes a outros países. Muito bem, espero que vocês tenham gostado da aula, que tenha agregado um pouco mais aí ao conhecimento de vocês com relação à incidência tributária, às competências tributárias do município. Eu agradeço imensamente, agradeço a TV Justiça, a equipe técnica que sempre nos dá um apoio excelente. Muito obrigado. E na próxima aula, não perca a próxima aula, nós vamos trabalhar a questão das 3 leis orçamentárias do município. Muito obrigado e até a próxima. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioetvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.